Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa do Ministério de Homens da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Nós somos o V12 e nós estamos aqui toda segunda-feira aprendendo um pouco mais sobre o caráter e a conduta de homens que querem ser mais parecidos com Jesus. Nós baseamos essa série no livro do pastor Davi Murk, Homens Mais Parecidos com Jesus, e a cada segunda-feira nós estamos aqui aprendendo lição após lição, tópicos muito importantes para o nosso crescimento, como homens, como pais de famílias, como cidadãos melhores também. Hoje o nosso programa é muito especial, nós teremos aqui o pastor Eduardo Godoy, que é nosso pastor da Igreja Batista Memorial de São Paulo, e ele vai trazer um tema para a gente que é homens protetores. Como que nós estamos sendo protetores? Protetores da palavra de Deus, protetores da nossa família, protetores daquilo que Deus entregou em nossas mãos. É um programa muito especial. Convido você a se inscrever no nosso canal, estar aqui toda segunda-feira conosco. Nós temos compartilhado vidas e aprendido muito uns com os outros. Então, fique conosco, assine aí o nosso canal. Nós vamos agora para o nosso momento de louvor. Ao final de tudo isso, nós já iremos diretamente para a palavra. Então, te convido a permanecer aqui e ser abençoado com o que você vai aprender hoje. Até mais. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Grande é o Senhor e muito
de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Oi, gente querida. Agradeço muito a oportunidade de encontrar vocês aqui no YouTube do V12. Obrigado, muito obrigado pela confiança. E eu agradeço em especial ao Ricardo, que é o nosso líder, pelo convite tão generoso. A minha oração hoje, de verdade, é que nós deixássemos que o Espírito Santo nos ajudasse a crescer e nos fazer mais parecidos com Cristo. Você já deve ter enfrentado o assunto submissão na sua vida. Eu já ouvi pessoas e até pregadores dizerem que se a Bíblia tivesse sido escrita hoje, o assunto submissão, do jeito que é apresentado nas Escrituras, não apenas na relação homem e mulher, seria algo inadmissível. Pois é, eu descobri que entender o conceito de submissão pode nos ajudar a entender o nosso papel como homens que querem, de alguma forma, honrar a Deus. É sobre isso a nossa reflexão. E eu começo lendo um texto que fala de submissão aqui, horizontal, entre homens e mulheres, mas que é um reflexo de uma relação aqui, vertical, entre o ser humano e Deus. O texto diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra,
seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O texto está em 1 Pedro 3, de 1 a 2. O apóstolo Pedro nos ensina que para levar uma vida bem-sucedida num mundo hostil e de muito sofrimento, o cristão deveria manter atitudes e relacionamentos corretos em todas as esferas, seja na sociedade civil, no trabalho, na família, mesmo na igreja, sempre mantendo uma postura saudável de submissão a Deus, o que foi amplamente exemplificado na vida de Cristo, nosso grande exemplo de submissão e dependência. Aliás, o texto de 1 Pedro 2,21 diz que Cristo nos deixou o exemplo para que seguíssemos os seus passos. Essa palavra exemplo no original traz o significado de um modelo original a ser copiado, upigramos no grego. É como se você colocasse um modelo debaixo de uma folha de papel para, a partir desse modelo, colocar um outro papel por cima e traçar exatamente as mesmas letras contidas no original. Assim temos o exemplo de Cristo, temos um modelo a seguir. Portanto, uma vida exemplar para viver exatamente nos passos do Mestre, que é o nosso Mestre Jesus. Jesus foi um modelo de resistência saudável em meio a tanta pressão. Foi sob pressão que Jesus usou de submissão e mansidão. E é o nosso exemplo a ser copiado. Temos que entender e desmistificar essa questão da submissão para entender o papel da liderança, da nossa liderança. Pois então, o que é submissão? 3 aspectos, 2 equivocados e 1 bíblico e correto. O que disse o texto que nós lemos no início? O texto disse o seguinte: sujeite-se cada uma a seu marido, falando das mulheres, 1 Pedro 3,1. Pois é isso que o texto diz, sujeite-se. E não tem outra palavra para traduzir essa verdade. E os 3 aspectos da sujeição são sujeição radical, que é a sujeição que tem sido entendida e usada de forma completamente errada, pois ela apresenta o homem como dono, como explorador da mulher. Nela justificam-se os maus tratos, a humilhação, exploração, abuso e coisas como essa. Aí nós temos a sujeição aguada, que é a partir dela que surgem aqueles que gostam de ensinar sobre casais e para casais e tratam desse tema apenas com bom humor. Todos riem das piadas, em situações inusitadas que acontecem conosco, mas nem sempre trazem o aprendizado que a gente precisa. E no fim, ninguém aprende. Assim, na tentativa de contextualizar e amenizar o assunto, também erra o alvo. Aí temos a submissão bíblica. Submissão é submeter-se mesmo. Submissão é sujeitar-se, é submeter-se a uma missão. Não tem nada a ver com inteligência, superioridade, capacidade, discernimento, mas sim com o reconhecimento de quem está em posição de autoridade e comando. Quem se submete a uma autoridade não o faz porque é inferior. Pelo contrário, quando nos submetemos aos governadores, não estamos dando mostras de que somos inferiores a eles, mas é sinal de respeito, de um reconhecimento claro de que só estão lá porque Deus os colocou. Precisamos entender o que é submissão para entender que liderar não é uma questão de quem manda, mas de quem tem a responsabilidade. E essa história começou lá atrás, há muito tempo, quando Adão recebeu de Deus a responsabilidade de liderar e administrar o mundo. Isso o pacote incluía também e, paralelamente, a responsabilidade de preservar os princípios de Deus. Ao preservar os princípios de Deus, ao respeitar os princípios de Deus, ele protegeria toda a criação e, de quebra, protegeria a sua futura família. E Deus deixou claro a Adão quais seriam as suas responsabilidades e as consequências de não obedecê-las. Diz o texto lá em Gênesis: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim,
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis 2, 15 a 17. A palavra submissão, usada por Pedro, tem o significado de subordinação, que é a mesma palavra usada na linha de comando do exército. Pedro diz que a mulher deveria se submeter ao marido por causa da ordem que foi passada ao homem lá atrás, e assim vê-lo como aquele que recebeu a responsabilidade do Criador. E nós temos que entender que essa responsabilidade é de cunho estritamente espiritual e que o homem deveria assumir a responsabilidade, que é liderar com responsabilidade, ou seja, fazer valer a palavra de Deus. Liderança versus submissão, isso não é um braço de ferro. São aspectos completamente interligados que têm em Deus a sua razão. Porque quem lidera se submete e responde a Deus. E quem se submete a essa liderança, a esse tipo de liderança, o faz em submissão a Deus. A mulher deve se submeter à liderança delegada por Deus. Em última análise, a submissão é a Deus. E ela faz isso enquanto o homem preserva esses princípios e ele mesmo se submete aos princípios de Deus. Você tira os princípios de Deus da equação, tanto a liderança como a submissão caem por terra. Mas o que aconteceu? Aconteceu que quando o homem se calou diante do diálogo da mulher e da serpente, ele renunciou à proteção do seu lar. A proteção vem com a preservação dos princípios de Deus. Naquela hora que a mulher estava diante da serpente, naquela conversa importante, ele deveria tê-la chamado e dito: querida, que é isso? Vamos realmente desobedecer a Deus? Nada disso. Isso é liderança. E a resposta dela deveria ser: é isso mesmo, querido. Como e onde eu estava com a cabeça de ter dado conversa para a serpente? Obrigada por me lembrar. Isso seria submissão. Alguém recebeu a responsabilidade pela direção ética, moral e espiritual desse mundo. E essa responsabilidade foi dada ao homem muito antes da criação da mulher. E isso foi transferido a ele quando ele se tornou marido. Não é ele que vai fazer todas as orações, todas as pregações, todos os cultos domésticos. Mas ele é o responsável em última análise. E a omissão dele pode ser mortal. E isso precisamos aprender, todos nós, homens, precisamos aprender isso. E como já dissemos, liderança não é uma questão de quem manda, mas de quem tem a responsabilidade e assume diante de Deus essa responsabilidade. E é aí que mora o problema. Porque nós, homens, renunciamos à responsabilidade. Não temos assumido esta responsabilidade. E se não assumimos, alguém vai assumir. Pois não existe vácuo de liderança. Porque a vida continua. E o resultado é que o homem tem se tornado quase um ET. Ele tem medo de agulha, não procura o médico, é cabeça dura. Tem sido sem graça e raso, o negócio dele é trabalho, 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 carro, churrasco e futebol. Muitas vezes ele é desinteressado pela vida, não sabe o que está acontecendo, os filhos estão crescendo e a vida está passando e ele está distraído. Quando uma coisa não lhe interessa, ele tem a mania desagradável de dizer: isso é coisa de mulher, porque não quer levar certos assuntos a sério ou tem preguiça de fazer isso. Por vezes, o homem tem sido um ser completamente omisso em questões espirituais, especialmente. Aliás, a estatística afirma que você não pode contar com ele nessa área das coisas espirituais e de serviço a Deus na maioria das vezes. Já as mulheres se posicionam mais rápido em coisas espirituais e a estatística confirma. Em nossa igreja, as mulheres saem na frente, têm mais interesse pelas coisas de Deus e mantêm compromisso com Ele de forma evidente. Até nas decisões por Cristo, 65% delas, 65% das nossas decisões por Cristo são de mulheres e, em geral, as mulheres saem na frente, como eu disse. Elas perdoam mais fácil, são mais responsáveis e ajudam mais, e pasmem, pedem mais ajuda quando as coisas não vão bem em casa.
Elas, em geral, assumem a responsabilidade de educação dos filhos e de fazerem a casa funcionar. Enquanto isso, o homem está se contentando em ser o reprodutor e o provedor. Assim, os homens não estão fazendo e as mulheres, no seu desespero, estão. Porque, como eu disse, não há vácuo de liderança. É por isso que precisamos entender o que foi que Cristo fez e por que Ele é o modelo de submissão a Deus a ser seguido. Ele deu a vida pela igreja. Ele deu a vida pela verdade. Ele fez isso por amor. Jesus amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Estamos precisando de gente que assuma. Estamos precisando de homens que entendam o que é liderar e, a partir da submissão a Deus, fazer isso. Não é suficiente colocar o pão de cada dia em cima da mesa, gente. Para você proteger a sua família, você precisa liderar. Para proteger a sua família, você precisa copiar o modelo de Cristo e assumir uma vida de submissão a Deus. Isso quer dizer assumir a responsabilidade de levar os princípios de Deus a sério. Meu irmão, mantenha ou comece uma vida de oração hoje. Desenvolva o hábito de ler e estudar a palavra de Deus. Essa é a única maneira de você conhecer os princípios que vão dar sentido à sua liderança. Não abra mão de servir a Deus com seus dons. Não abra mão de manter a chama acesa da comunhão com os irmãos, sendo assíduo em sua igreja e trazendo junto com você a sua família, sua esposa, seus filhos. Que Deus nos ajude a proteger as nossas famílias por meio da obediência aos princípios dele. Que esta seja a sua oração e a minha oração. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe essa vida e que Deus nos ajude.